Só compartilhar com vocês aqui para a gente poder... Certo. Águido. Há muito tempo era desafeto de Ávalo, principalmente em razão da rivalidade que tinham em relação aos times de futebol que cada um era torcedor. Domingo passado, eu parar sempre que eu pode ser uma galera. No domingo passado, Avalon parou o carro em frente à casa de Águido e tocou o hino do clube que havia derrotado o time de Águido na partida final da Copa do Brasil. Assim, na manhã de segunda-feira, tomado pela raiva, Águido decide matar Avalon e se dirige armado até a residência deste. Entretanto, ao chegar ao local, depara-se com uma situação inesperada. O velório de Avalon, que morrera, que quem morrerá, morrera na noite anterior, em meio à comemoração da vitória do seu time. Embora desconcertado, mas ainda com muita raiva, Águido pensa, já que estou aqui, não me custa dar 2 tiros no defunto. Águido saca a arma e atira. Para a surpresa de todos, no velório, Avalon, ao ser alvejado, dá um grito, senta-se no caixão e cai novamente. Na necrópsia, constata-se que Avalon não estava realmente morto, mas se encontrava em estado de catalepsia, que não fora detectado pelo seu médico, pelo médico que firmou o atestado de óbito. Tá? Ocorre que com os tiros recebidos, Avalon saiu do estado cataléptico que se encontrava, mas morreu em seguida devido às lesões causadas pelos projéteis de arma de fogo. Catalepsia é a paralisia geral de todos os músculos, ficando a pessoa impossibilitada de se mover ou mesmo falar, embora continue consciente com seus sentidos ativos e suas funções vitais funcionantes, embora desaceleradas. Diante do caso hipotético narrado, discorre fundamentada e detalhadamente acerca da responsabilidade penal de Águido. Aqui vamos à resposta. Tá? Claramente se mostra uma situação de erro de tipo essencial, onde houve confusão acerca das elementares, dos tipos penais. Homicídio. Alguém, tá? Artigo 121. E vilipêndio a cadáver, cuja elementar é cadáver. Artigo 212 do Código Penal. Em verdade, se tratava de pessoa, né, de alguém, pessoa viva, né, não de um cadáver, beleza? Razão porque deve-se aferir a natureza de tal erro. Esse erro, ele é um erro de tipo essencial, excusável ou inexcusável. Então, olha só, razão porque se deve, né? Se deve aferir a natureza de tal erro. Diante das circunstâncias, velório, qualquer pessoa imaginaria se tratar, de fato, de um cadáver e não de pessoa, alguém, né,
que é elementar do homicídio, pessoa acometida, pessoa ainda viva, ainda com vida. É redundante, mas de modo que tal erro de tipo, tem natureza essencial, nos termos do artigo 20, caput, do Código Penal. Ainda que se tratasse de erro de tipo, natureza essencial, excusável, tá? Invencível. Ainda que se tratasse de erro de tipo inexcusável, vencível, o agente, que exclui dolo e culpa. Portanto, exclui-se a tipicidade da conduta. Beleza? Ainda se tratasse de erro de tipo excusável vencível, o agente responderia por culpa. No entanto, não há previsão. No entanto, a culpa é o elemento normativo do tipo penal. Artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Só havendo responsabilização se houver previsão normativa da modalidade culposa para o delito em questão. O que não ocorre, não há na espécie em que o legislador não previu a forma culposa para o delito de vilipêndio a cadáver. Vilipêndio a cadáver. Assim, também resta concluir se tratar de conduta ativa. Beleza? Algo mais, queridos, que vocês acrescentaram, que eu não discuti aqui na questão, na resposta? Sim, sim. Organizar as ideias, né? Uhum. Mas é claro, pô, é claro. Olha, não. Não é fingir, não é fingir. Tu tem que convencer o teu examinador de que tu sabe, entendeu? Tu não tem que presumir que, não vou colocar isso aqui porque já está subtendido. Não existe nada subtendido em questão discursiva de direito. E eu não estou falando só em direito penal, não. Direito. Tu tem que ser o mais claro possível, o mais objetivo possível e tem que expor o teu conhecimento, entendeu? Então, tu tem que... É uma redação, pô. Discorrer é o mesmo que dissertar, é uma dissertação. Então, tu tem que começar em introdução, desenvolvimento e conclusão. Tu tem que contextualizar a situação, a questão fala disso, fala daquilo. Nesse caso, se aplica essa
esse artigo, se aplica essa teoria, se aplica essa jurisprudência, a doutrina fala isso e tal, não sei o quê, por que, que é isso, por que, que não é aquilo. Por isso que eu diria que é imaturo. Tem muitos alunos, e não estou falando da turma de vocês em especial, não. Tem muitos alunos que eles começam a responder uma questão discursiva, sim, não. Se tu começa respondendo sim e a resposta é não, tu já queimou a largada. E vice-versa. Se a resposta é sim e tu começa com não, já queimou a largada. Então, contextualiza. Melhora o teu texto. Eu estou falando para o Otávio, gente, mas isso aqui serve para todo mundo. Melhora o teu texto. Desenvolva a ideia. E justamente por conta dessa inquietação, que não é só do Otávio, nessa segunda questão, antes de começar a aula, eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu estava colocando a segunda questão para a nota, né, do segundo bimestre, para a nota parcial, eu estava colocando na plataforma. Eu já coloquei um aviso lá em cima, eu já coloquei a advertência, explicando como é que se responde uma questão discursiva. Porque tem gente que faz o seguinte, pega e coloca, a resposta está no artigo tal. Não é isso, pô. Não é assim que eu respondo. Eu estou respondendo aqui para vocês. Olha, é isso, aquilo, outro, por isso, por aquilo e tal, conforme o artigo tal, conforme isso, conforme aquilo. Você tem que ir amarrando a ideia, você está entendendo? Imagina uma conversa que vocês têm, uma conversa informal que vocês têm entre vocês, tá? E vocês estão querendo convencer alguém de que vocês têm razão de algo. Vocês vão buscar fundamento, não vão? Então vocês vão começar, olha, lembra aquela situação? Olha só, estou falando de uma coisa corriqueira, que acontece com qualquer grupo. Lembra daquela situação que aconteceu naquele dia, no horário tal, tal e tal? Ou seja, tu já contextualizou o teu interlocutor. Pois bem, sabe por que resultou naquilo tudo? Por isso, outro. Não, mas como? Não podia ter resultado nisso. Podia, sabe por quê? Porque, olha, eu falei com fulano, não foi fulano, aí tu confronta, tu traz os teus elementos de prova para comprovar, para dar validade ao teu discurso, entendeu? E isso é feito no processo, isso é feito numa petição, isso é feito numa questão de concurso, isso é feito numa prova de faculdade, sempre vai ser assim, gente. Vocês têm que contextualizar, entendeu? Vocês têm que desenvolver a ideia e vocês têm que apresentar o fundamento da tua ideia. É isso, tá? Então, essa inquietação do Otávio não é só dele. Rapaz, eu acho que não tem um que chega na faculdade pronto. Não tem, tá? Uns têm mais habilidade com redação, outros menos habilidade. Mas o certo é que a gente escolheu um curso que não tem para onde correr. A gente tem que ler muito para a gente poder ter argumentos para falar e escrever, entendeu? Então, se tu gosta de escrever, de falar, de defender tua ideia, tu é sucinto, pode ter certeza, meu irmão, que tu vai ter, né, não vai ter muito sucesso, o sucesso que tu espera na profissão, porque é uma profissão que exige muito da gente, e muito dessa articulação de ideias, viu, gente? Então, é uma inquietação não só do Otávio, mas eu sinto que é uma inquietação de outros também. E professor, eu tenho problema com redação. Tem um livro que eu sempre indico para os meus alunos. É um livro que eu estudei por ele na época do meu vestibular. Caramba, tu é doido. Bota aí, eu me formei em 2000 e estou formado há 21 anos, mais 5 anos de faculdade. Há 26 anos atrás, eu estudei por esse livro. E esse ainda é um livro que eu recomendo para todo mundo que quer aprender ou melhorar, aprimorar as técnicas de redação. O nome dos autores é Platão e Fiorin. Eu posso mandar o PDF para Otávio e Otávio compartilha com quem tiver interesse, beleza? Mas ele traz um texto, aí depois vem a interpretação do texto e depois tem alguns exercícios dirigidos, entendeu? Para te aprimorar nessa técnica de redação. Gente, não tem como correr. Tem que saber escrever. Tem que saber escrever, e só sabe escrever quem lê. E quem lê é quem tem argumentos para falar, defender escrita oralmente a sua tese, a sua posição. Beleza? Não se desesperem, porque é assim mesmo, tá? Se vocês não pegam essa porrada, né, agora,
vocês vão se tornando, né, meio que aleijados ao longo do curso. Vocês têm uma falsa impressão, vocês começam a se enganar em algumas disciplinas, e eu fico triste porque são disciplinas, às vezes, disciplinas-chave, disciplinas assim, os medalhões. Poxa, eu tô com... Eu vou citar um exemplo, eu nem sei como é que está a situação de vocês, nem sei quem é um professor, mas vou citar um exemplo. Rapaz, eu tô com nota boa, excelente em civil, tá? E aí tu tem uma falsa ilusão de que porque tu tá com nota boa, tu te acomoda. Ah, mas então só preciso garantir uma nota menor, não vou estudar tanto para se aprovar, e aí tu não te dedica tanto àquela disciplina. Eu não estou falando de nota em especial, estou falando que eu me conheço enquanto professor. O meu nível de exigência é altíssimo, porque eu quero sempre formar alunos profissionais de gabarito, de qualidade, entendeu? Eu me sinto responsável por vocês. Não estou dizendo que outros professores não se sintam, eu não estou fazendo comparações aqui. Eu estou dizendo que, a depender do nível de exigência, do nível de cobrança, você se dedica mais ou menos para uma disciplina. Aconteceu comigo também. Professor que não cobrava muito, o pai eu só fazia ali o feijão com arroz para poder pegar aquela notinha ali e garantir a aprovação. Notaço, né? Algumas cadeiras eu tenho 10 fechado, né? E não aprendi nada na disciplina. Então, para mim, é uma ilusão. E eu não quero isso com vocês. Por isso que eu apresento logo a realidade. É dura. O negócio é punk, entendeu? Justamente para quê? Para que vocês tenham aquele choque de realidade. Caramba, o negócio é sério. E eu não tenho pena, não. Eu não tenho pena, não. Eu boto é para quebrar mesmo, para você se ligar logo desde o início. Porque vocês aprendendo a fazer o certo no terceiro período, ainda tem 7 períodos pela frente. Imagina como é que vai ser o curso de vocês, né? Então é isso que eu quero, qualidade, excelência, que vocês peguem esse canudo, né? Eu sou bacharel em Direito, mas com qualidade, e não seja mais uma multidão, o analfabeto funcional. O analfabeto funcional é o cara que tem diploma, entendeu? Mas não sabe de nada, tá? Não os alunos. Comigo só tem 2 caminhos. Ou aprende no amor ou na dor, entendeu? E às vezes a dor ensina mais, ou desiste, entendeu? Então só tem esses 2 caminhos. Quando ninguém vai desistir aqui, aguenta a pressão. Que se outros sobreviveram, vocês sobrevivem também. Contem sempre comigo. Contem sempre comigo, beleza? No final da aula eu mando pautável o livro em PDF, tá? Queridos, nós temos agora... Professor, diga, Marcelo. Eu gostaria de discutir essa questão porque eu estava conversando com vários alunos sobre ela e na minha primeira visão eu cheguei a essa conclusão sobre ter o fato a conduta atípica. Só que revendo os artigos 74, 20, eu fui pelo caminho do homicídio culposo, pois lá falava na exclusão do dolo e previa a modalidade culposa. E aí eu segui, porque como ele matou uma pessoa, eu segui na parte Marcelo, calma, só te interrompendo. Como é que ele pode responder por homicídio se ele não tinha consciência de que se tratava de uma pessoa? Cadê os elementos? Cadê os elementos? Consciência e vontade. Aí, no caso, aí eu fui descrevendo tal, ponto a ponto, sobre a questão do artigo 20, que previa certinho, porque realmente ele cometeu um homicídio em alguém. Mas ele não queria cometer homicídio, ele queria cometer um vilipêndio a cadáver. Exato, sobre isso, professor. Tem, inclusive, um dos negócios que eu coloquei um pedacinho da minha resposta, que foi sobre o que se caracteriza como um homicídio culposo. E ele se caracteriza, por exemplo, por imprudência, coisa assim. E o cara não agiu por imprudência, porque a única coisa que poderia dizer que o outro cara ainda estava vivo seria um exame médico, e ele estava no meio de um velório. Entendeu? Então, não tem como ele ter agido por imprudência se todas as circunstâncias levaram a crer que o cara estava vivo, inclusive todo mundo, que o cara estava morto, no caso. Sabe uma coisa que não existe agora falando? Não existe culpa para vilipendiar cadáver. Nem a tentativa. A tentativa só existe quando se trata de ofensa
de ofensas verbais a honra do cadáver, alguma coisa assim, né? A memória dele, sim. Eu também tenho esse pedaço. Eu até falei isso com o Paulo, professor, que ele seguiu nessa linha dele responder ao menos por uma ofensa ao corpo já da pessoa. Mas gente, vocês deram uma viajada aí, ó. Viajada total. Porque, assim, na minha concepção de seria justo, que a gente até conversou sobre seria justo, ele queria praticar um vilipêndio, ou seja, matar um homem morto, ele matou uma pessoa que estava viva e não vai responder por nada, sabe? Aí eu fiquei perguntando, seria justo? Mas aí tu não tem que discutir justiça. Isso aqui é a lei. Tu não tem que discutir a justiça aqui, entendeu? É a lei, entendeu? Ele queria matar, né? Matou. Mas só que mudou o dolo. O dolo que era de matar, eu vou explicar isso melhor aqui na questão. Peraí. Sim, olha, eu até também discorri, porque a vingança, tal... Não, e aí eu fiquei nessa... Olha aqui, ó. Tchacal. O dolo inicial de matar foi alterado para o dolo de vilipendiar. E, em se tratando de erro de tipo, sempre se avalia a conduta à luz da teoria do homem médio, que foi o que Stani falou aí. Diante daquelas circunstâncias ali, rapaz, qualquer pessoa ia deduzir que não se tratava de alguém com vida, e sim um cadáver, tá? Não há culpa, pô. Não há culpa, não. Você não tem... Olha, uma outra questão preciosa, eu entendo a agonia de vocês. Uma outra, Vitor já está há mais tempo comigo. Vitor já fez outras provas comigo, sempre está discutindo comigo. Vitor já viu e pode dar o testemunho para vocês do seguinte: não adianta tu procurar chifre em cabeça de jumento, né? Chifre em cabeça de cavalo, porque o unicórnio é um ser mitológico, ele não existe. Nas minhas questões, tu tem que trabalhar com o que a questão diz, não fica procurando que tu vai errar. Ah, porque de repente ele poderia responder por alguma ofensa. A questão não fala em ofensa. A questão fala em homicídio e vilipêndio. Ou foi um, ou foi o outro. No final das contas, em razão de se tratar de erro de tipo, não foi nenhum dos dois. Porque ele queria matar, e aí ele abandonou a intenção de matar, porque ele achou que já estava morto, tá? E a intenção passou a ser de vilipendiar, porque ele achava se tratar de um cadáver. Como não era cadáver, né, ele não pode responder por homicídio, porque na cabeça dele o dolo era de vilipendiar cadáver, e aí é que entra o erro de tipo, para elementar cadáver, tá? Aí tu vai avaliar, pela teoria do homem médio, nas circunstâncias, qualquer pessoa iria concluir que ali se tratava de um cadáver de uma pessoa, cadáver. Então, esse erro é excusável, exclui dolo e culpa, tá? E a conduta vai ser atípica. Mas, e eu ainda avanço, mas vamos supor que, mesmo assim, pudesse ser aferida da condição ali da vítima, né? Ainda assim, tu tem que avaliar o quê? Qual era a intenção dele? Praticar qual crime? Vilipêndio. Aí tu exclui o dolo, porque o erro de tipo é essencial e sempre exclui o dolo, e ele pode responder por culpa. Qual é a culpa? Não tem culpa no vilipêndio. Só que vocês raciocinaram a culpa no homicídio. Não existe homicídio aí, pô, por conta do erro de tipo, tá? Vocês trocaram a situação. Se ele viesse a responder, ele deveria responder pelo crime que ele queria praticar e não pelo que ele praticou de fato. Esse é que foi o equívoco de vocês. Professor, eu posso dizer rapidão? Vai lá, Vitor, diga lá. Porque eu fui direto também, eu não vi outra linha não, entendeu? Porque assim, com base na análise da questão, aí de se interpretar que inicialmente a intenção de Águido era de vilipendiar o cadáver, considerado crime contra o respeito aos mortos, tendo combinação legal no artigo 212 do Código Penal Brasileiro, sendo o bem jurídico tutelado o sentimento de respeito aos mortos, ou seja,
tutela-se, em outros termos, o sentimento dos parentes ou dos amigos que estavam ali presentes e não o próprio decurso, Sim. que não é titular de direito. Para Nelson Bria, esta é a remota modalidade de crimes contra o respeito aos mortos. Entretanto, gostei. Não há de se falar em crime de vilipêndio a cadáver. Haja vista que o suposto falecido estava com catalepsia e, para ocorrer de fato tal crime, a pessoa tem que estar morta independente da consciência do estado do corpo para o agente. Deste modo, não responderá por vilipêndio a cadáver em razão da antipicidade de tal conduta apresentada. Dito isto, surge a hipótese de Águido responder por homicídio, devido ao fato de disparar dois tiros contra Avalon, em que pese há de se excluir o termo judicando os homo-réus, um homem para ser julgado, Águido não responderá por homicídio, devido ao fato de ter agido em erro de tipo, tendo previsão legal no artigo 20 do Código Penal. Com base nos argumentos apresentados, Águido não deverá responder por nenhum dos crimes. Beleza. Tá redondinha. Tá redonda, Vitor, essa daí. Tranquilo. Pois, gente, a situação é essa, entendeu? No erro de tipo, o agente vai responder pelo crime que ele queria praticar, se houver a modalidade culposa, que seria o quê? O vilipêndio culposo. Mas não tem vilipêndio culposo, então a conduta dele é atípica. Ele não vai responder pelo crime que ele praticou, que é o homicídio. Ele deveria responder pelo crime que ele queria praticar, se houvesse a culpa. Entenderam? Então, vamos supor que ele quisesse crime se admite em culpa. Homicídio, lesão corporal, eu estou tentando ver aqui uma situação em que ele queria praticar um crime, a questão lá do dano, professor. Mas não tem dano culposo. Pois é, não era isso que você está procurando? Não, eu estou pensando aqui no incêndio, sabe? O cara queria provocar um incêndio, né? Mas aí só que no incêndio tem um incêndio culposo. Não dá. Tem um incêndio culposo e ainda tem a previsão da qualificadora na culpa. Não. O raciocínio é esse, gente. É esse que eu estou desenvolvendo com vocês. Ele deve responder. Maurício, eu não sei se essa cadeira foi contigo ou foi com o Walter, mas acho que foi com o Walter. E ele até falou isso aí, realmente, que não existe mesmo a forma culposa por vilipêndio a cadáver. Não, não tem. Existe a tentativa, só que a tentativa só vai acontecer para os casos em que for ocorrer a ofensa verbal. Isso, na cerimônia, entendeu? Pois é, aí eu me lembrei disso aí também. Beleza. Pois é isso, ó. No erro de tipo, o agente responde pelo crime que ele queria praticar, a título de culpa, entendeu? Se não houver previsão da modalidade culposa, conduta atípica, entendeu? É isso aí, essa que é a questão, tá? Certo, vamos então, eu vou mandar, deixa eu ver aqui o que é externo, está dizendo? Entrou uma pessoa aqui, adicionei uma pessoa agora, não sei se foi Paulo. João Paulo. Teve uma pessoa. Beleza, João, tranquilo. Então tá aqui. Estamos todos aqui, então. Hoje nós vamos estudar a imputabilidade, tá? Artigo 26 do Código Penal. Então, vou salvar isso aqui, no final da aula eu vou enviar isso aqui para Otávio, tá? E nós vamos começar a trabalhar com imputabilidade, beleza? Abram o código de vocês no artigo 26, tá? 26. Vou ver aqui. Imputabilidade. Então, imputabilidade. Compartilhado aí direitinho? Beleza. Tá, professor. Beleza. Então, olha só. Gente, imputar é o mesmo que atribuir.
uma pena, a responsabilidade penal. Isso que é imputar, atribuir, né? Nós temos 3 critérios para definir a imputabilidade. O critério biológico, previsto aí no artigo 27 do Código Penal, que é aquele que diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos à legislação especial. Esse mesmo raciocínio está descrito no artigo 104 do ECA, onde diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos a essa legislação, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um critério meramente natural, biológico, né, tem a ver só com a idade. É como se, num passe de mágica, na noite em que o indivíduo completa 18 anos, ele passasse a ter uma luz divina, né? E até os 18 anos incompletos, ele não sabia nada da vida, coitado. Ele, se ele matasse alguém, degolasse alguém, né, com requinte de crueldade, ele não sabia o que estava fazendo, mas como um passe de mágica, Cinderela, né, que à meia-noite a carruagem vira abóbora, né? À meia-noite, ele, então, passa a ser uma pessoa consciente da ilicitude, ele sabe o que ele está fazendo. É absurdo, né? Quer dizer que um cara, por ser menor de 18 anos, ele não tem consciência da ilicitude? Tem sim, tá? Tem sim. Professor, então, por essa linha de raciocínio que o senhor está estabelecendo aí, o senhor é a favor da redução da maioridade penal? Não. Eu sou a favor que nem tivesse menoridade penal. Para mim, senhor, teve consciência da ilicitude, fez um exame psicológico para avaliar, né, se o pequeno é mau mesmo e cometeu aquilo dali na maldade, vai responder. E professor? Tu não vai botar, rapidão, Paulo, tu não vai botar junto com a galera lá em Pedrinhas, entendeu? Tu não vai botar. Mas, pequeno, 6 anos de idade do meu filho, fez maldade, tem consciência, avaliou com psicólogo, psiquiatra e tudo, o pequeno é um psicopata. Meu irmão, isola, tira do convívio em sociedade. Vou só explicar para vocês por que eu penso assim. Tem um cara que é psiquiatra, é Adrian Raine, né? Esse cara, ele trabalha há mais de 30 anos, senhor, com neurociência. E, dentre as conclusões, ele tem um livro que se chama Anatomia da Violência, as raízes biológicas da criminalidade. Então, ele diz o seguinte, cara, o cara quando ele nasce psicopata, muitas das vezes ele desenvolve essas tendências ainda na infância. Tu pode, meu amigo, botar o pequeno num convento, numa escola de religiosa, pode benzer o pequeno 3 vezes ao dia, pode mandar o pequeno rezar o terço e o rosário, mas o diabo não vai sair do corpo dele, não. O pequeno está predestinado a ser o cão virado na terra. Tu tá entendendo? Rapaz, uma vez eu fui no aniversário, pequeno gurizinho, rapaz, pegou um garfo desse de plástico, desses garfos de plástico, comer bolo, entendeu? Enfiou na cara do amiguinho dele, senhor. Rapaz, só não cegou o pequeno, porque eu acho que a gente já tem aquele senso de autoproteção, desde pequenininho, o menino conseguiu virar o rosto, mas o garfo ficou engatado aqui, ó, entendeu? E aquele desespero, sangue e tudo, e a mãe saiu de lá com o menino carregado de sangue. E o pequeno só rindo, o gurizinho só rindo lá, ó. Eu digo, esse aí, senhor, Chico Picadinho, esse daí, tu é doido, né? Então, eu sou dessa linha. Paulo, já vou te passar a palavra. Além desse caso que eu vi, teve um caso também que é citado por esse neurocientista. Teve uma situação nos Estados Unidos, você sabe que os Estados Unidos é berço de loucura, né?
Lá o que não falta é loucura. Rapaz, uns pequenos de 6 anos de idade, senhor. 6, estou botando 6 anos de idade. Houve uma troca de professora, né? E eles adoravam a professora deles, tá? Aí a professora parece que era casada com um militar, e o militar foi transferido para outro estado. E aí ela se despediu deles e tal, apresentou a nova professora e os pequenos putos, ó, os gurizinhos, não quero, aí começaram a rejeitar a professora nova, né? Os pequenos bolaram um plano, senhor, para sequestrar a nova professora. Galera, 6 anos de idade. Um deles era filho de policial, conseguiu pegar a arma do pai, entendeu? E nessa 6 anos, essa gurizada gosta muito de desenhar, né? O plano estava todo no desenho, ó. No desenho, cara. Ele falou, olha, quando encerrar a aula, tu vai ficar com a professora na sala, tu que tá com a arma, aí tu leva ela lá pro armário, aí do armário a gente leva ela pro porão e a gente sai pelo fundo da escola, leva para casa de fulano de tal, que os Estados Unidos tem aquelas casas com sótão, com porão, com não sei o quê, né? E leva para lá e tudo, e a gente vai, eles combinaram até a escala de revezamento da vigília, de quem ia ficar vigiando a mulher, para prender a mulher lá no porão e não deixar ela mais voltar para dar aula, e a pressão era só libertava a mulher se a professora deles voltasse. Só que eles não conseguiram levar adiante o plano. Eles não conseguiram. Não chegou a ser concretizado. Mas o moleque ainda foi com a arma do pai para a escola, senhor. E aí eles descobriram, né? Rapaz, o que é isso e tal? Como foi que meu filho trouxe essa arma? Aquela coisa toda, descobriram o plano. 6 anos, uns pequenos desse aí. Uns pequenos desse aí. Rapaz, eu crescendo aí com essa inteligência toda pro crime. Pensa aí. Fala, Paulo. Paulo, não sei nem se eu cortei teu raciocínio. Fala, Paulo. Professor, comigo eu já vivi isso na pele. Uma vez eu estava passando as férias lá no interior da minha avó, sabe? Uhum. Aí tinha um molequezinho com 9 anos que ele me zoava o tempo todo. Aí de noite eu andando na rua, os caras me chamaram para merendar. Aí eu fui. Quando eu entrei era a casa desse menino, e ele morava só com essa irmã dele. Aí ele assim, conversa comigo, eu digo, rapaz, vou falar sério aqui para ele, para ver se ele se aquieta. Professor, ele veio para cima de mim, querendo me bater, aí eu segurei ele. Só na hora que eu soltei, ele pegou, foi uma foice, senhor. Nessa hora eu senti a morte perto de mim, senhor. Aí ele começou a correr atrás de mim, eu entrei dentro lá do quarto lá que eu achei, aí eu só sei que eu botei a mão por cima, se eu a fosse, ela entrou, senhor, dentro da porta, assim, ó. Olha aí, ó. Meu amigo conseguiu a morte perto, ó. E ele ficou com o diabo nos coros, professor. Depois de meia hora ele ainda estava louco, o povo segurando ele, aí depois ele veio me pedir desculpa, professor. Eu não acreditei Paulo nessa... presente sendo aí iluminado. Desculpa, olha, fica perto de mim, que nada vai acontecer contigo, eu te prometo e tudo, entendeu? Eu vou até fazer uma comida para ti. Tu comia, Paulo? Deus me livre, senhor. Professor, mas no caso dele ali, eu suspeitava que ele era psicopata, tá entendendo? Eu sei. Eu não ia fazer isso, eu não chegava perto dele mais, não. Até hoje, quando eu lembro, me dá calafrio. E professor, teve um caso hoje de manhã também, em Santa Catarina. Fala. Conta aí que eu não vi, não. O menino invadiu uma creche com um facão e matou 2 crianças de 2 anos e feriu a professora. Foi agora mesmo que reportagem. Rapaz, que doideira. Conseguiram... 9 anos, cara, 9 anos. Não, matou 2 crianças de 2 anos. Aí na reportagem fala que era um adolescente. Um adolescente, né? Entendi. E a professora parece que morreu também, não escapou, não. Aí. 3 crianças e 2 professoras, tá aqui. Foi uma creche, as crianças eram tudo de 2 anos de idade. Loucura, Cara, tem muita doideira. Então, gente, é como eu digo. Olha, não sei se vocês já ouviram falar de um cidadão chamado Champinha. Esse cara, ele já tinha praticado vários atos infracionais. Ato infracional é o crime, só que não é considerado crime, porque é praticado por menor. É aquela conduta definida como crime no Código Penal, mas quando praticada por menor de 18 anos é considerado ato infracional. Então o cara não vai responder uma pena, vai responder uma medida lá medida socioeducativa do Estado de Proteção do Adolescente. Rapaz, depois vocês procuram na internet, Champinha. Rapaz, esse cara tinha um casal que estava fazendo trilha, né, numa região de mata, né? Rapaz, ele era o mais novo do grupo, e ele comandava esse grupo.
né, de delinquentes mesmo. Eles pegaram o casal, ele matou o cara, rapaz, lembrei daquela Liana, não sei o que, aquele exatamente. Ele matou o namorado, matou o rapaz a sangue frio, logo, e passou uma semana com a menina revezando o estupro, ó, ele e os outros caras, entendeu? Então, rapaz, esse cara, ele, por ser menor de idade, ele foi com uma medida socioeducativa, né? Cumpriu pena. Só que o Ministério Público foi mais esperto. Pediu um laudo psiquiátrico, ó, um laudo psiquiátrico. E aí constatou-se que ele é psicopata, Champinha, que assim que ele saísse, ele ia cometer novos crimes. Como a gente não pode prever o que vai acontecer, no Brasil só se pune pelo que a pessoa fez, não pelo que ela pode fazer. Tanto é que no caso do psicopata, o cara, ele só pode responder, o cara é psicopata, diagnosticado e tal, mas ele nunca fez mal a ninguém. Mas ele vai fazer? Vai, um dia ele faz. Tu pode prender esse cara? Não, tem que esperar ele fazer. Olha que absurdo. Aí o Ministério Público falou bem, ó, conseguiu uma internação civil para ele, ó. Já estava acabando o período de medida socioeducativa, e aí o que eles fizeram? Não, esse cara tem que ficar internado, não pode voltar ao convívio social, não. Ainda mais diante do que ele fez. Não pode ter, né, uma manutenção permanente de uma pessoa que tem doença mental infinitamente, né? Não, enquanto ele estiver sendo tratado, porque doença mental é tratamento. Mas se ele não tiver cura, um dia ele tem que sair, né? Rapaz, é tenso, senhor, é tenso. Vamos chegar lá. Então, olha só. Aqui, ó, nós temos o critério biopsicológico, que é justamente esse que do artigo 26 do Código Penal. O artigo 26, tá? Ele trata de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Essa doença mental, ela pode comprometer o discernimento do agente no momento da conduta, da ação ou omissão. E nós temos uma regra bem simples. Se a doença mental anular o discernimento no momento do fato, isenta de pena, que é o caput do artigo 26, tá? E aí o indivíduo vai ser considerado inimputável, tá? Ele não pode ser sujeito a uma pena, ele vai ser sujeito a um tratamento clínico, que se chama medida de segurança, tá? Maurício, quanto tempo dura uma medida de segurança? O mesmo tempo que duraria a pena, caso ele fosse condenado, né? Qual é quanto tempo dura uma medida de segurança? O mesmo tempo da pena, caso o agente fosse condenado, entendeu? Qual é o prazo máximo de duração de uma pena? Artigo 75 do Código Penal. O que diz aí? O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Só aí. Então, olha só. Professor, no meu tá 30. Pois é, porque teu código está desatualizado, viu? É de 2017. Marcelo? Atualizou já? Marcelo, tu é doido, né? Marcelo, o código atualiza todo ano, Marcelo. Às vezes, mais de uma vez no ano, senhor. Viu? Então o que acontece? Bota logo aí, Marcelo, 40 anos. Então, olha só. Se o indivíduo só pode cumprir 40 anos, ele pode ser condenado a 300 anos. Ele só vai cumprir 40, tá? A medida de segurança também não pode passar de 40 anos, tá? Qual é o problema disso? Se a doença mental dele não tem cura, ele vai passar 40 anos sendo tratado e quando completar 40 anos de cumprimento de medida de segurança, tem que liberar ele. E na hora que liberar, ele vai cometer crime de novo. Mas aí pode fazer alguma coisa? Não, tem que esperar ele cometer para poder jogar ele no sistema de novo. Olha que doideira. E a sociedade que fica refém disso, entendeu?
A gente está falando aqui do seguinte, se a doença mental anula o discernimento, ele é isento de pena, vai ser sujeito a uma medida de segurança. Se a doença mental apenas compromete o discernimento, no momento do fato delituoso, aí a gente aplica o parágrafo único do artigo 26, tá? Ou ele vai ser considerado, ele vai ser considerado fronteiriço. Quem é o fronteiriço? É aquele que está na fronteira entre a pena e a medida de segurança. Ele é considerado semi-imputável. Porque, Maurício, mas se ele pode pegar uma pena reduzida ou uma medida de segurança, o que vai definir cada uma delas? Se ele vai para a pena reduzida ou medida de segurança? Ele tem que passar por um exame clínico para avaliar o seu grau de periculosidade, o perigo que ele oferece ao convívio social. Tá? Se ele ostentar periculosidade, né, ele vai ser submetido à medida de segurança. Se ele não apresenta periculosidade, pena reduzida. Tá? Eu costumo dizer para o aluno poder fixar que tem o doido que morde e o doido que não morde, né? O doido que morde é o perigoso, né? É o perigoso. Então, como é que tu vai botar um doido que morde num presídio? Ele vai morder os outros caras, né? Ele vai impor risco ao convívio lá na carceragem. Então, ele não pode ficar preso. Mesmo com uma pena reduzida, ele tem que ir para medida de segurança. Mas se ele é um indivíduo que tem doença mental, mas convive de boa com os outros indivíduos, aí ele pode cumprir pena reduzida. Beleza? Essa é a questão. Tá? Então, essa regra aqui é uma regra geral para aferir imputabilidade. Quem é o imputável? Imputável é o maior de 18 anos que goze de saúde mental. Vou botar bem aqui, ó. Imputável é aquele maior de 18 anos que goze de saúde mental. Isso que é o imputável. Fora isso, nós temos os semi-imputáveis e os inimputáveis. Beleza? Então, aqui, ó, para efeito de doença mental. O indivíduo tem doença mental. Ela anula o discernimento? Anula, isento de pena. Ela apenas compromete o discernimento, então ele vai ser o fronteiriço, semi-imputável. Ou reduz a pena, ou ele vai ser submetido à medida de segurança no caso de ostentar periculosidade. Aí, ainda nesse contexto aqui de imputabilidade, a gente tem outras figuras, não só a pessoa que é acometida por doença mental. Temos o aborígene, o toxicômano e o surdo-mudo. Tá? Quem é o aborígene? É o indivíduo que é habitante da selva, da floresta, da mata. É o nativo. Tá? Aquele nativo que não tem contato com a sociedade do branco, entendeu? Ele é inimputável. Já temos aborígenes que transitam entre a sociedade deles e a nossa. Esse é o semi-imputável. Tá? E temos o aborígene que, embora ele, né, tenha aquela origem lá, indígena e tal, mas o cara já está integrado na nossa sociedade. Eu tive uma aluna que ela era lá da tribo de Barra do Corda, aluna de direito, entendeu? Então, tu quer me dizer que uma pessoa dessa não tem consciência da ilicitude? Tem, tá? Então, o integrado tem 3 tipos de aborígene, nativo, aculturado e integrado. O integrado é imputável, o aculturado semi e o nativo inimputável. Mas como é que a gente vai avaliar isso? Através de um laudo antropológico, viu, gente? Aí temos a figura do toxicômano. Quem é o toxicômano? O dependente químico, né? Maurício, a Organização Mundial da Saúde já definiu a dependência química como uma doença equivalente à doença mental, tá? Então, por força disso, se a gente está falando de imputabilidade, a gente tem que ver se no momento da conduta, o indivíduo que é dependente químico, ele estava, sei lá, numa crise de abstinência e ele não conseguia avaliar nada do que ele estava fazendo. Aí, naquele momento, ele é considerado inimputável. Se não, ele estava numa crise de abstinência, mas ele ainda tinha uma consciência da ilicitude, por menor que fosse. Aí ele vai ser submetido a uma redução de pena, entendeu? Então, é assim, se o discernimento for nulo, ao tempo do fato, em razão da dependência química, isenta de pena. Se for apenas comprometido,
né, reduz a pena. Gente, surdo-mudo não existe, tá? Por que surdo-mudo não existe? Porque, assim, a gente tem dois tipos de surdo, tá? O surdo de nascimento, nasceu surdo, e o indivíduo que ficou surdo, sei lá, uma doença, um acidente, algum problema, tá? Mas ele já ouviu. Como é que a gente aprende a falar? Reproduzindo o que a gente escuta, entendeu? É por isso que bebê, né, chama mamãe, papá, fala engraçado, papô. Todos nós, quando aprendemos a falar, a gente teve alguma palavrinha que a gente falou engraçado, que ainda hoje a família da gente lembra. Ah, Maurício chamava isso aqui assim, tal, não sei o quê. Normal. Por quê? Porque a gente ouve e a gente reproduz o que a gente ouve. É assim que a gente aprende a falar. Então, não existe surdo-mudo, por quê? Ou ele é surdo de nascença, o que significa dizer que ele não é mudo, ele só não sabe pronunciar porque ele nunca ouviu, ou então ele ficou surdo ao longo da vida, mas ele fala. Por que ele fala? O cara é surdo, não escuta mais, mas ele fala. Por que ele fala? Porque ele já conseguiu assimilar, né, o que ele escutou, pô. Então ele pode reproduzir. Então por isso que não existe esse negócio de surdo-mudo. Mas, por isso que eu coloquei entre parênteses, entre aspas, melhor dizendo, né? Mas a doutrina fala em surdo-mudo. Por quê? Que é o seguinte, se a falta desse sentido, que no caso é a audição, né, anular o discernimento, ou a própria fala, né, ele não pode se comunicar e tal, enfim. Se a falta desse sentido anular o discernimento, o agente é inimputável. Se a falta do sentido apenas comprometer o discernimento, ele é semi-imputável. Se a falta do sentido não compromete o discernimento, ele é imputável. Exemplo, não tem aquela galera que é surda, mas faz leitura labial? Né? Então, se for um crime que se pratique verbalizando uma ofensa, uma injúria, um crime contra a honra, tá? Então, olha só a história. Ele fez a leitura labial e percebeu que alguém está cometendo um crime de calúnia, um crime de difamação, um crime de injúria contra alguém. E aí ele faz o quê? Ele passa adiante essa calúnia. Porque a calúnia pune também quem propala ou divulga, quem passa adiante. Se ele passa adiante, ele dependeu dos sentidos dele para compreender desses sentidos que faltam a ele. Por exemplo, ele dependia da audição? Não, porque ele fez a leitura labial, então ele conseguiu assimilar o crime. Na hora que ele passou adiante, também lá por Libras, né, a linguagem de Libras e tal, ele cometeu o crime. Então ele é imputável, inimputável, semi-imputável. Imputável, tá? Mas se, por exemplo, ele depende, para praticar um crime, ele depende da audição, tá? E ele não consegue ouvir. Aí ele é inimputável, tá? Ele é inimputável. Maurício, o semi-imputável é o cara que ainda está desenvolvendo, por exemplo, essa leitura labial, entendeu? Essa identificação de alguns sinais, algumas características para poder aferir chegar a uma conclusão acerca de uma comunicação que está sendo realizada ali, tá? Então é isso, gente. Tá? O surdo-mudo também segue essa mesma linha aí. Se vocês observarem aí no artigo 27 do Código Penal, aliás, 27 não, 28, tá? Nós temos o que eu chamo de Pablo do Arrocha, tá? Emoção, paixão, embriaguez. Olha só, Pablo da Rocha, não é não? É sutil. Olha a combinação perfeita aí, emoção, paixão, embriaguez. Se isso aí não der uma bagaceira, então, né? Valsa que não vai ser, né? Tu olhar para um negócio desse e pensar em valsa. Tu vai pensar em valsa. Enfim. Aí diz o seguinte, não excluem a imputabilidade penal. Não afasta a responsabilidade penal de ninguém. O quê? A emoção ou a paixão. Maurício, qual é a diferença entre emoção e paixão? A emoção é pode até anotar aí no teu código. Emoção
sentimento passageiro, transitório, tá? Anota. Sentimento transitório, passageiro, fugaz. E a paixão? Sentimento duradouro. Sentimento duradouro. E Maurício, se a emoção é passageira e a paixão é duradoura, o amor é o quê? É eterno. O amor é eterno. Só o amor é eterno. Viu? Então, queridos, você pode pensar assim, não, eu não acho a paixão duradoura, não. Cara, vocês já ouviram falar de crimes passionais? Já, não já? O que é um crime passional? Tá? É aquele crime movido por alguma paixão. Me dê exemplo de uma paixão. Amor, ódio, rancor, inveja, ciúmes. Tudo isso é paixão. Tudo isso é paixão. São coisas que duram mais tempo no nosso íntimo, entendeu? É diferente de uma emoção, tá? É só tu, para fazer a diferença, é só tu lembrar daqueles crimes que tem assim, quando tu diz assim, rapaz, fulano agiu no calor da emoção, não é no calor da paixão, ele agiu no calor da emoção, entendeu? É só tu lembrar disso. Ah, tá, no calor da emoção, então foi um negócio assim de supetão, se empolgou e fez uma merda, cometeu um crime, entendeu? Emoção, passageiro, paixão, duradouro. Seja a emoção, seja a paixão, não exclui a imputabilidade. O que elas podem fazer é alterar a pena, ou para mais ou para menos. Por exemplo, o indivíduo que mata a ex-mulher por ciúmes, por achar que se você não quer ficar comigo, então você não fica com mais ninguém. Feminicídio. Isso é emoção, paixão. É um sentimento que ele, mesmo depois de ter se separado da mulher, ele manteve no íntimo dele. É emoção, paixão. Paixão, né? Paixão. Ciúmes, tá? Então, isso aí vai aumentar ou diminuir a pena? Vai aumentar. Esse homicídio vai ser qualificado. Agora, tem situações em que tu age por amor, entendeu? Maurício, matou por amor. Não, não estou falando de feminicídio, não. Estou falando de uma situação seguinte. Aquela situação de eutanásia, né? A pessoa ali, a pessoa que tu ama e tudo, que é bem demais. Não é preciso ser esposa, esposo, não. Né? Pode ser um pai, uma mãe, um amigo, né? Um irmão, uma irmã. E aí você está vendo tanto sofrimento ali, a pessoa diz assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento mais sofrer, está doendo demais, grita e tal. E aí tu te segura até o momento que tu diz, não, eu vou ajudar, eu vou te ajudar, né? Porque eu não aguento mais te ver sofrer. O amor é tão grande. E aí tu matou por paixão, pelo amor que tu sente pela pessoa, para não ver mais a pessoa sofrer, entendeu? A eutanásia que eu estou dizendo, uma doença terminal e tal, e aí tu praticou eutanásia. Essa paixão serviu para aumentar. Ela, se tu for avaliar, os dois exemplos que eu dei, é homicídio. Matou alguém. Mas tem um que a pena é menor, não tem? Esse da eutanásia, que matou para livrar do sofrimento. Entendeu? Embora seja um homicídio, mas não deve ser punido de maneira tão severa quanto o feminicídio. Tá? Então, nesse caso, a gente tem a emoção e a paixão não isentando de pena, mas repercutindo na pena para efeito de aumentar ou diminuir a pena. Tá bom? Aí, queridos, nós temos a embriaguez, ó. Embriaguez, cara. A embriaguez... Tá? Bem aqui, ó. Embriaguez. Eu tenho a embriaguez voluntária, a embriaguez culposa e a embriaguez acidental, certo? O que é uma embriaguez voluntária?
não há qualquer tipo de coação. A pessoa bebeu de livre e espontânea vontade. Certo? O que é uma embriaguez culposa? É aquela em que a pessoa, embora tenha bebido voluntariamente, a culposa também é voluntária. Mas não é só o fato da pessoa, hoje eu quero tomar uma, não. É aquela situação da pessoa, por negligência, imperícia ou imprudência, ela ter se embriagado. Maurício, como é que a pessoa pode se embriagar culposamente? Pode, sim. Pode. Por negligência. Vamos supor que o indivíduo está tomando uma medicação que não pode ser associada ao consumo, à ingestão de bebida alcoólica. Né? E ele, embora o médico tenha advertido, tá? Ele ainda tomou a medicação, ele bebeu. Não se atentou para o fato de estar tomando aquela medicação e pelo fato do médico ter advertido. E aí, se ele ficou doidão, ó, é uma embriaguez culposa por negligência. Imperícia. Não tem aquele cara que é degustador de vinho, trabalha com isso. É o sommelier, né, cara? Sommelier. O sommelier tem de vinho, de cerveja, de cachaça, né? Bebida, né? Então o cara está ainda em formação, está ainda estudando, está ainda no treinamento. Tem gente ignorante que pensa que o sommelier passa um dia enchendo a cara, né? Não, senhor. Né? Não. Ele bota aquilo dali na boca, bochecha, para um lado, para o outro, cospe, né? Cheira, mete o dedo, bota no ouvido, enfim. Ele não passa o dia enchendo a lata, não, senhor. Mas mesmo o cara que está desenvolvendo a técnica, tá? Fica algum resíduo de álcool ali, ó, na boca, porque ele está degustando, né, pô? Ele está degustando. Então, vamos que o cara está aprendendo ainda a arte de se tornar um sommelier. Aí ele vai engolindo pequenas quantidades, ó, da bebida alcoólica ali durante o dia, o seu dia de treinamento. Quando lá no final do dia tá ligado. Volta para casa, né, dirigindo o carro dele, olha, atropela um, mata e tal. Aí ele vai dizer, não, Zé, mas eu estava trabalhando. Não bebi, né? Não, doido, não é assim não, tu é louco, é? Não é assim não, senhor. Então, esse sommelier, ele pode ter cometido um crime por imperícia. O que é imperícia? É a ausência de habilitação técnica para desempenhar uma determinada atividade. Tá? Ele ainda não está formado, ele está estudando ainda. E a imprudência? Como é que se chega a uma embriaguez culposa por imprudência? É o cara que diz assim, rapaz, eu vou beber só mais uma, grade. Pô, o cara, depois que já tomou todas, vai beber só mais uma, grade, né? Então ele está bebendo muito, não está, senhor? Está bebendo demais. Então é isso. Aí nós temos a embriaguez acidental, tá? O que é uma embriaguez acidental? Não provocada pelo agente. Foi um acidente. Só que a embriaguez acidental ela tem que ser oriunda de caso fortuito ou de força maior, tá? Maurício, como é que se dá essa embriaguez aí? Rapaz, olha, embriaguez, a gente pensa que é só oriunda de, como é que se diz? De álcool, né? De bebida. Mas embriaguez é um estado de torpor. A pessoa está entorpecida, né? Pode ser oriundo de álcool, de substâncias psicotrópicas. Imagina a seguinte situação. O cara, ele trabalha com música, né? O cara trabalha com música. E aí ele está reformando o estúdio dele, fazendo isolamento acústico do estúdio dele. Só que o cara tá ali tem que entregar ali um trabalho e tal, não sei o que, uma vinheta, alguma coisa e tudo. E aí ele mandou a galera passar aquele isolamento acústico, e é tipo uma borracha, né? E eles vão colando, senhor. Aquilo dali, aquela cola, pô, é tipo cola de sapateiro mesmo. Aquilo dali é altamente tóxico, entendeu? Aí o que o cara faz? Antes de esperar o tempo para o efeito ali daquele odor da cola passar, ele vai lá pro estúdio dele trabalhar e tal, não sei o quê. Ele pegou a latinha de cola e começou a cheirar? Não. Mas ele foi trabalhar no estúdio, né? Chapado de cola que ainda não tinha passado o efeito.
E aí, meu irmão, ele sai dali, ó, também dirigindo para entregar o material dele, o serviço lá e tal, bate o carro e tudo. Aí o que vai acontecer? Vão apurar, rapaz, esse cara tá doido, o cara tá loucão, senhor aqui e tudo. Meu amigo tá bêbado? Faz o exame de sangue, não tava bêbado, mas tinha, né? Tudo indica que ele tinha inalado alguma coisa que tem resíduo de determinada circunstância no organismo dele, no sangue e tal, não sei o que, o cara inalou, né? E aquilo ali fica no organismo. Rapaz, tu andou cheirando cola, maluco? Não, senhor, aí o cara vai dizer que ele trabalha com música, mandou reformar o estúdio, isolamento e tal, não sei o quê. Aí vão dizer, ah, cara, entendi. Então esse cara estava numa embriaguez acidental, ó, acidental, decorrente de caso fortuito. Então são essas coisas que podem acontecer. É a mesma coisa do cara que tem funilaria, que trabalha com anti-respingo de solda, loló. Exatamente, Vitor, pode crer. Também, mesmo contexto. Aí o que vai acontecer aqui? Mesmo raciocínio lá de cima. Se essa embriaguez for completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, e tem que ser uma embriaguez acidental, gente. É só embriaguez acidental. A embriaguez acidental completa, tá? Decorrente, eu vou até reproduzir aqui, completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, anula o discernimento. Se anula o discernimento, ela isenta de pena, tá? Se essa embriaguez acidental for parcial, decorrente de caso fortuito ou força maior, significa dizer que ela apenas comprometeu o discernimento. O que vai acontecer? Reduz a pena, tá? Gente, o raciocínio é sempre esse aí para imputabilidade. Se alguma coisa anulou o discernimento no momento da conduta, isenta de pena. Se alguma coisa, doença mental, embriaguez, seja lá o que for, ela apenas comprometeu o discernimento, reduz a pena, beleza? E agora, para encerrar essa questão de imputabilidade, nós temos que falar da teoria da actio libera in causa. Causa. Ou ação livre na causa. Tá? Rapaz, o raciocínio é esse bem aqui, ó, que parece estranho quando a gente não conhece, mas depois que tu conhece, é só através dessa frase aí que tu não erra nunca a ação livre na causa. Gente, me diga uma coisa. É possível uma pessoa se colocar numa situação de embriaguez, tomar todas, para poder cometer um crime, porque ela não tem coragem de cometer o crime de cara limpa? É possível, não é? Não é não? Então, olha só o esquema. Imagina uma pessoa que ela se colocou nessa condição de inimputabilidade, tá? Para matar alguém. Ela não quero matar. Aliás, eu quero matar, mas eu não tenho coragem. Então, rapaz, hoje eu vou beber, hoje eu mato esse desgraçado. Tá? Aí, estava lá no bar bebendo, dizendo, esbravejando que ela ia matar, hoje ela matava. E aí, lá, essa pessoa, depois de consumir uma acentuada quantidade de bebida alcoólica, foi ao encontro do seu desafeto, puxou a arma e caiu de bala no desafeto, ó. Beleza. A gente estudou o nexo de causalidade, né? Teoria da equivalência dos antecedentes, a gente estudou o método hipotético de Thiem, e a gente identificou que, e a gente estudou até o método maranhense, criado por mim, né? Adaptado, na verdade, porque esse método já é de todo maranhense, né? Morreu, de quê? Tal. Rapaz, morreu de tiro. Foi mesmo, foi isso. O cara chegou lá e meteu bala nele. Assim, do nada. Não, tava bêbado. Ah, como o diabo é isso? Foi. Se embriagou para poder matar. Olha aí, ó, o método maranhense em ação. Mas eu te pergunto, ele só conseguiu ter a coragem para matar depois que se embriagou, não foi? E é essa a história. A causa da causa também é causa do resultado. Agora eu vou fazer um gestual para vocês entenderem a frase. Qual foi a causa da morte? Disparo de arma de fogo, não foi? A causa da morte? Mas qual foi a causa do disparo? O fato de ter se embriagado para ter coragem de atirar, não foi? Então, olha só.
a causa da causa também é causa do resultado. Presta atenção. A causa da causa também é causa do resultado. A causa, a bebida, a causa da causa do disparo, também foi a causa da morte. Entendeu? Então, essa é a história. A causa da causa também é causa do resultado. O que provocou o disparo foi o fato dele ter ingerido bebida alcoólica para poder criar coragem. Mas, no final das contas, o que matou foi o disparo de arma de fogo. Tá? Então, o esquema é esse aí. A causa da causa também é causa do resultado. Então, olha só. Situação de embriaguez coordenada. Ocorre quando a gente se coloca numa situação de embriaguez para cometer o crime. Nesse caso, não haverá exclusão da imputabilidade, pois esta embriaguez foi voluntária, beleza? E não acidental. Por isso que não exclui. O agente vai responder pelo resultado. E ainda agrava a pena, conforme o artigo 61, inciso 2º. Galera, eu preciso confirmar a linha aqui. A linha L, F, I. L. A linha é L. Tá? Vou dar aqui para vocês. Massa. Não vi ainda. Depois eu olho. Foi, né? Rapidão, galera. Desculpa aí. Ó, artigo 61. Artigo 61, inciso 2º. Artigo 61, inciso 2º, a linha L do Código Penal. 61, inciso 2º, a linha L. Tá? Aqui, ó. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando constituem ou qualificam o crime. Ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Viu? Tá? Bom. Gente, eu coloco aqui quando a gente faz uma citação de um artigo, por exemplo, tu está fazendo uma citação aqui ao longo do teu texto, né? A gente está digitando aqui e tal. Aí, entre o artigo, o caput do artigo, o inciso 2º, tem o inciso 1º, não tem? Se não me interessa a informação do inciso 1º, eu coloco um parêntese e dentro do parêntese 3 pontinhos, para indicar que existe um intervalo ali entre uma coisa e outra, que eu não vou usar. Entre o inciso 2º e a linha L, tem as alíneas A J, né? Então, da A a J não me interessa. Então, por isso que eu estou colocando parênteses e os 3 pontinhos, viu? Queridos, então é isso, cara. Me diga uma coisa. Eu já passei questões para vocês, agora o segundo bimestre já? Que assim, para treinarem? Não, né? Não, o senhor passou. Eu até imprimi as questões aqui. De erro de causa. Querem discutir alguma? Tem alguma que chamou a atenção? Eu gostaria daquela que o senhor aborda, que eu não consegui responder ela, falando sobre Jesus. Ah, beleza. Deixa eu ver se eu abro aqui. Questão de erro de tipo, né? Sim, senhor. Beleza. Só abrir aqui, minha filha, tá? Eu também fiquei com dúvida nessa de Jesus, eu fiquei assim.
Disse, como assim? Era na questão do Messias, né? Será que foi ele que tirou essa questão? Porque não é possível. Eu ficava, meu Deus, é ou não é erro de tipo? Peraí, cara, peraí que eu... Não é, professor, sobre eles pensando que ele não era o Messias, ele estaria mentindo e tal. Sobre isso, né? Sim. Aí. Só encontrar aqui, capitão. Ah, tá. É simplesinha, cara, né? Aqueles que mataram Jesus Cristo e incidiram em erro de tipo, justifiquem. Me diga uma coisa, o que é o erro de tipo? É você ter uma falsa ou equivocada percepção da realidade, não é verdade? Gente, houve um comando para matar Jesus Cristo, certo? Vocês têm que matar esse cara aí, ó, que está se intitulando, né, o Messias, está se intitulando, né, o Rei, o Salvador e tal, não sei o quê. Erraram? Mandaram matar Jesus. Eles mataram quem? Jesus. Não houve erro de tipo, não, senhor. Agora, só que eles não tinham noção de que realmente ele era o Salvador, né? Essa que é a questão. Mandou matar, eles mataram. Agora, eles não imaginaram que 3 dias depois, o super-herói invocado, né? O maior de todos, ia ressuscitar, né? Aí, nego se encabulou, senhor. Aí, nego se encabulou. Professor, no caso aí, até na hora que ele morreu, que teve lá o terremoto, né, que tudo se enegreceu, teve muitos dele lá que já passaram a se arrepender nessa hora. Foi. Mas não houve erro de tipo, gente. Não houve erro de tipo. É uma questão simples, mas que dá um nó na cabeça da gente, né? Fala, Alan. Professor, eu pensei que a resposta ia ser, tipo, muito maior, muito grande, extensa, porque quando eu vi o nome de Jesus bem, ele disse, não, peraí, professor, alguma pegadinha. Para abrir a Bíblia, porque eu não sabia o que eu respondia. Não era não. Porque assim, cara, tu tem que avaliar o seguinte. Despertou a curiosidade para a Bíblia, né? Foi. Tu tem que avaliar o seguinte, como eu falei no início, quando a gente está comentando, a partir daquela discussão que o Otávio puxou, né? A questão de organizar as ideias e tal, contextualiza, cara. O que é o erro, né? Erro é a falsa ou equivocada percepção da realidade. Houve? Não houve. Eu não posso falar em erro de tipo sobre a pessoa ali, posso? O erro que seria um erro sobre a pessoa. Eu queria matar um e acabei matando o outro, né? Não houve erro de tipo sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º. Por quê? Eles foram ordenados a matar Jesus Cristo e mataram Jesus Cristo. Não houve erro. Simples assim, tá? Que mais? Tem mais alguma aí que vocês queiram? Caçador é a questão, aqui é caçador, mas lá no dia da aula eu usei a história do cara num sítio, né, numa fazenda e tal. Professor, você pode usar sobre aquele da Alemanha, sobre o meio da autora, dos seios dela matar o cara. Ah, cara, isso daí é boa. Eu fiquei assim. Na Alemanha, uma mulher está sendo investigada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Na Alemanha, uma mulher está sendo investigada por tentar matar o namorado. Até aí, faltou um acento aqui. Até aí não seria nada de muito diferente se não fosse a forma como ela tentou cometer o homicídio. Francisca Hansen, de 33 anos, tentou tem uma forca aqui que não tem nada a ver, sufocar o companheiro até a morte usando os seios, ó. De acordo com o site build.de, o rapaz, Tim Smith, informou à polícia que não conseguia reagir e quase morreu sem ar. O casal que estava junto há 4 anos havia entrado em uma recente crise. A mulher negou que tentaram matar o namorado e disse que tudo não passou de um joguinho sexual. Entretanto, Tim relatou que, por telefone, Francisca teria admitido a vontade de matá-lo de forma muito prazerosa. Durante o caso concreto, narrado, isso aconteceu de fato, gente.
e supondo que a conduta tivesse ocorrido, não na Alemanha, mas no Brasil, com autor e vítima brasileiros, responda fundamentadamente as questões a seguir. O meio... cara, mas aqui, embora essa questão envolva e esteja lá na bateria de questões de erro, ela envolve imputabilidade, cara, ó. Imputabilidade. Mas, como a gente acabou de ter aula sobre imputabilidade, bora lá, tá? Então, olha só. O meio usado pela autora era absolutamente ou relativamente eficaz? Configuraria crime impossível? Configuraria tentativa? Aí aqui tu tem que responder o seguinte. Olha, tem que responder o seguinte. A depender da dimensão dos seios, há, sim, possibilidade de asfixiar alguém. De modo que o meio utilizado é relativamente eficaz. Adentrando no universo da tentativa e não do crime impossível, que para se fazer requer absoluta ineficácia do meio empregado, na forma do artigo 17 do Código Penal, certo? A tentativa, ela está no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, beleza? Então é isso, cara, ó. O meio que ela empregou pode matar sim, e não configura crime impossível, porque a eficácia do meio, a ineficácia é relativa, beleza? E para ser crime impossível tem que ser absoluta. Se ela padecer de problemas mentais, há de se avaliar doença mental de Francisca. Anulou seu discernimento no tempo da conduta. Ação em que seria considerada inimputável e assim isenta de pena. Consoante preconiza o artigo 26, caput, do Código Penal. Todavia, se a doença mental apenas comprometeu seu discernimento, seria considerada semi-imputável e teria que se submeter a um exame clínico para aferir sua periculosidade. Caso ostentasse periculosidade, deveria ser submetida à medida de segurança. Do contrário, faria jus à pena reduzida, na forma do artigo 26, parágrafo único.
Beleza? Mestre, eu vou ter que me ausentar, que eu vou resolver um negócio ali seríssimo agora, viu? Daqui a pouco eu peço depois aí lá. Passar para ti. Valeu, pessoal. Valeu. Vai com Deus. Vai com Deus. Obrigado. Valeu. Supondo que Francisca Hansen fosse inimputável devido à doença mental e tenha sido incentivada por Adolf, né, a praticar conduta, desafeto de Tim, que almejava sua morte. Cara, isso aqui eu vou responder só na próxima aula, quando a gente trabalhar com um concurso de agentes. Me lembrem, tá? Isso aqui vai ficar para a próxima aula, que aí eu vou precisar dar aula sobre concurso de pessoas para a gente poder matar essa questão aqui. Mas é isso aqui. Eu vou mandar esse gabaritozinho aqui para Otávio também, no finalzinho. Tem mais alguma que vocês querem comentar? Discutir? Não. Não, tranquilo? Jennifer viaja na maionese, né? E Jennifer, o pior é que cara. Rapaz, o raciocínio é simples. É tentar identificar do que se trata a questão. Primeiro passo, identificar do que se trata a questão. Qual é o assunto? Segundo passo, reunir os artigos, os fundamentos, né? A fundamentação. Os artigos, teorias, princípios que são correlatos à questão. E aí depois, infelizmente, é o português, a redação, entendeu? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Partir de um ponto e chegar à conclusão, beleza? Mas eu entendo, é treino, cara, é treino. Eu vou mandar mais questões para vocês. Gente, a gente tá, e sempre acontece isso comigo. Não é que eu seja agoniado, eu até sou agoniado, e muito. Mas é porque eu não brinco em serviço, não, senhor. Eu mando assunto. E aí, quando vai chegando na reta final, se eu não dou uma segurada, eu termino, e mesmo dando uma segurada, eu termino o assunto antes de todo mundo. Entendeu? É porque eu não fico cozinhando galo, enchendo linguiça, lá no começo da disciplina. Passa 3 semanas falando só de princípios. Não, senhor. Eu falo de princípio na primeira aula. A primeira aula tem a apresentação, e depois da apresentação eu já começo com a aula. E saio, tá. Aí quando chega numa época dessa aqui, aí eu já estou tranquilo, só na manha para terminar. Em razão disso, por que eu estou falando isso? Porque só falta um assunto para a gente terminar a matéria de penal 1, que é concurso de pessoas. Hoje nós fomos até o artigo 28, né? Próxima semana é o 29, 30 e 31. E termina a disciplina. Termina a matéria. Mas o que a gente vai ficar fazendo? Já passei para vocês a segunda questão, né? Vocês têm até sexta-feira para responder. Segunda-feira eu vou começar respondendo a questão, essa, né, que eu passei hoje. Vou mandar para o Otávio agora outras questões envolvendo os outros assuntos, e a gente vai começar a responder a questão, pô. Porque o lance é a gente aplicar. Agora eu vou pedir um negócio para vocês. Mesmo errando, que vocês vão errar, tá? Respondam as questões, pô. Porque é esse exercício que vai desenvolver o raciocínio de vocês. Professor, eu errei. Cara, mais uma hora tu acerta. E aí a gente vai batendo cabeça, até quando tu pega o caminho, pega a manha, tu tá entendendo? Então eu vou mandar uma bateria de questões discursivas para vocês, eu vou mandar para o Otávio agora, tá? Respondam. Além da que tá valendo nota, que tá lá na plataforma, responda essas outras, e a partir da semana que vem a gente vai começando a responder. Já vamos começando nossa revisão, entendeu? Nosso treino, beleza? E por hoje eu encerro. Tenham uma excelente semana. Grande abraço para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, professor. Falou. Abração. Valeu, galera. Um abraço.